Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de setembro, nós estamos conversando aqui sobre o Dia do Senhor. Estamos conversando sobre o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a seguinte questão: Jesus guardava o sábado? E de acordo com o que vimos no nosso último programa, sim, Jesus guardava o sábado. Durante todos os seus embates em seu ministério público, Jesus nunca censurou e nunca questionou a validade do quarto mandamento da lei de Deus. Ele apenas questionou e inúmeras vezes a maneira pela qual os religiosos da sua época obedeciam a esse mandamento. Se você quiser mais informações sobre isso, assista o programa da semana passada, ele fica sempre salvo na playlist do programa Texto e Contexto, no canal do YouTube Promessistas Brasil, TV Viva Promessa. Bom, no programa de hoje, continuando a nossa temporada sobre o Dia do Senhor, nós vamos conversar sobre Paulo. Paulo guardava o sábado? Essa é a pergunta que vai nortear a nossa discussão no programa de hoje. Bom, aproveita esse momento inicial, nós ainda não começamos aqui a nossa discussão sobre o tema, e compartilha o link desse programa com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Compartilha para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal TV Viva Promessa, se inscreva no canal, curta o vídeo, enfim, interaja com a gente, interaja com esse conteúdo do programa Texto e Contexto. Para nos ajudar nessa conversa, no programa Texto e Contexto de hoje, nós temos a alegria de ter aqui conosco os pastores Mateus e Fernando. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Prazer estar aqui com você, Eleilton. Prazer estar com você, Mateus, nossos amigos que estão assistindo. Também é um prazer. Que Deus possa nos abençoar aqui na sua palavra, que a gente possa aprender, crescer um pouco mais diante desses momentos que vamos passar aqui. Amém. Amém. Para mim também é uma alegria poder voltar. Semana passada a gente estava falando sobre o fato de Jesus guardar o sábado, né? E a pergunta é, e Paulo? Jesus guardava, mas Paulo, será que Paulo guardava? Então, que Deus nos ajude, né, a olhar para o texto e entender isso, né? Essa pergunta é importante porque Paulo é o escritor de quase todas as cartas do Novo Testamento, né? Quase metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Então, realmente ele formou, né, a doutrina, o pensamento cristão, ele contribuiu bastante nesse sentido. Então é importante saber o que ele pensava a respeito do quarto mandamento, né? Sim. Mas é isso, vamos conversar sobre esse tema então. O pastor Fernando é quem vai começar a nos ajudar. Inclusive é bom a gente até ressalvar aqui, né, pastor Mateus? O pastor Fernando está estreando aqui no programa Texto e Contexto, né? Primeira vez aqui com vocês, né, no programa Texto e Contexto. Já tive com você numa lição bíblica, né? A gente congrega juntos e aí hoje eu estou aqui tendo essa grande oportunidade aqui de participar com vocês aqui, aprender com vocês aqui. É isso aí, vai ser bênção. Mas vamos lá, pastor Fernando. Olhando para aquilo que o Novo Testamento diz, Paulo era alguém que obedecia o quarto mandamento? A gente pode afirmar com certeza que Paulo guardava o sábado? Eleilton, quando a gente ouve essa pergunta, a gente vai se basear a nossa resposta na Bíblia Sagrada. E é assim, você falou, o Novo Testamento, a maior parte dele foi escrito por Paulo, né? Mas outros autores vão falar que Paulo guardava, sim, o quarto mandamento. Então, a gente olha para o livro de Atos e aí a gente vê vários episódios onde Paulo está na sinagoga guardando o sábado, está ensinando, está instruindo. Aqui, por exemplo, em Atos, no capítulo 13, a gente vai encontrar ali no versículo 14 que ele chega na Antioquia da Psídia e ele vai ao sábado e ele está lá na sinagoga, ele está ali guardando o sábado. Então, outros autores falando dele, não ele mesmo, né, falando de si, é claro que ele também vai falar sobre isso, mas outros autores trazem essa validade sobre a prática do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sim, é um apóstolo que guardava. Lembrando bem que Atos é escrito por Lucas.
Lucas escreveu o livro de Atos e Lucas está testemunhando, tá relatando isso, né? Olha, o apóstolo Paulo era um homem que guardava o sábado. E aí a gente vê isso, né, em Atos, no capítulo 13, lá no versículo 14, ele vai ter esse encontro, os irmãos de Antioquia da Psídia vai falar, olha, volta aqui no próximo sábado, né? Uhum. Vem aqui, continue falando essas coisas pra gente, e aí lá no versículo 44 vai dizer que quase toda a cidade foi lá para ouvir Paulo falar sobre isso. Então, ele foi num sábado, explicou as escrituras, voltou em outro sábado para continuar explicando as escrituras. E essa prática de Paulo aqui, a gente vai ver que em Tessalônica também vai mostrar que é uma prática comum do apóstolo Paulo, que nos leva a pensar que ele imitava alguém, né? Uhum. Porque se a gente olhar lá pro Evangelho de Lucas 4,16, a gente vai ver que Jesus chega em Jerusalém, voltando para sua cidade, e ele vai lá e ele está no sábado na sinagoga. E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo imitando, né? Então, essa prática do apóstolo Paulo nada mais é que comum no sentido de que ele sempre estava na sinagoga. Então, a gente vê Jesus guardando, como foi estudado até no episódio passado, e a gente vê também o apóstolo Paulo sendo um homem que se compromete com isso. E é interessante a gente pensar nisso, que o próprio autor, né, de Atos, no capítulo 15, tem um episódio que a gente conhece, um episódio que chama muita atenção, que é o episódio ali do concílio, 49 anos depois de Cristo. E aí a gente vê ali aquele pessoal do concílio discutindo assuntos de suma importância ali, algo que tem acontecido. Os judaizantes estão querendo impor algumas doutrinas sobre os novos convertidos, mas eles não acusam Paulo de não guardar o sábado. Essa não é uma acusação que aparece ali para os novos gentios, para os novos cristãos, né? E aí a gente vê isso acontecendo ali. Tem discussões várias, né? E lembrando que esses judaizantes tentaram acusar o próprio Jesus de não guardar o sábado, né? Então, olha como é importante isso. E aí esse texto nos faz uma menção que, olha, o sábado não é problema para Paulo. O problema é ele não querer circuncidar os novos convertidos, né? Então, a gente pode afirmar categoricamente que Paulo, sim, era um homem que guardava o sábado. Puxa, muito legal esse argumento relacionado a Atos 15. Hein? Você que está nos assistindo, olha que interessante o que foi falado aqui, o que o pastor Fernando colocou, né? Porque realmente os judaizantes, esses caras viviam no pé de Paulo, apurrinhando Paulo e questionando o ministério de Paulo, né? Acusando Paulo de não obedecer à lei de Moisés, que os judaizantes eram cristãos, né? Cristãos judeus, né? E, enfim, por conta dessa perseguição, né? Quase perseguição, desses embates, teve que fazer o concílio lá em Jerusalém para resolver um problema, mas é interessante mesmo, eles nunca acusaram Paulo de não guardar o sábado. E é óbvio que se Paulo não guardasse o sábado, uma das acusações que estariam lá e ele não guarda o sábado também. O próprio Jesus eles tentaram acusar, né? Sim. Então, Paulo também seria acusado. Seria acusado, com toda certeza. Mas é isso. É interessante, tanto tempo depois de Cristo aqui, os irmãos permanecem aos sábados ali ainda, né? Se reunindo, né? Se reunindo no sábado. Porque alguns vão dizer que depois de Cristo não precisa mais guardar o sábado. A gente já viu que o próprio Jesus continua guardando, né? Os textos lá que ele rebate não é para anular o sábado. E os seguidores de Jesus continuam, né? Se reunindo aos sábados, continuam adorando a Deus no sábado, né? É isso aí. E já quase 50 anos, né? Esse concílio aí, né? 49 anos. No ano 49 depois de Cristo, né? O pastor Fernando comentou sobre Paulo indo às sinagogas nos dias de sábado também, pregar o evangelho, né? Toda cidade que ele ia, parece que ele tinha meio que como estratégia também de evangelismo, né? Frequentar as sinagogas aos sábados e pregar o evangelho ao sábado. Acontece que algumas pessoas pegam esse argumento também para dizer que, na verdade, Paulo ele ia nas sinagogas nos sábados apenas como uma estratégia de evangelismo, mas que não porque ele acreditava que o sábado tinha que ser guardado. O argumento que a gente apresentou aqui de Atos 15, eu acho que já meio refuta, né? Refuta, né, essa questão. Mas comenta um pouco mais sobre isso, sobre o fato de Paulo ir às sinagogas no sábado. Era só por conta de uma estratégia evangelística dele?
Refuta o Quaduna, né? Porque a fala de alguns missiólogos é essa, né? Que ele vai na sinagoga, porque é um ambiente judaico ali, né? Justamente para tentar trazer os judeus para o evangelho, para pregar o evangelho para os judeus, que é uma maneira estratégica de acessar os judeus e estar ali com eles, né? Uhum. O próprio Paulo fala sobre isso, né? Que ele utilizou várias estratégias mesmo, né? Se faz de fraco para ganhar os fracos, né? De tudo para com todos. Mas não parece que é esse o caso, porque os judeus eles vão confrontar Paulo, né? No finalzinho ali de Atos 13, né? Que o Fernando estava falando, a gente vai ter um problema ali, né? Os judeus com inveja, e eles vão querer perseguir meio que a Paulo ali, falando mal dos ensinos de Paulo. E aí Paulo fala, beleza então, né? Mas a gente tinha que fazer isso para, de fato, se cumprir o que está escrito, né? E aí a gente primeiro anunciou a vocês. Mas aí ele vai, que é o que acontece com Jesus também, né? E aí ele vai e se retira da sinagoga, mas ele continua, né? Tem um texto aqui em Atos 16, no versículo 13, quando ele chega na Macedônia, lá em Filipos, né? Ele chega lá em Filipos, o texto diz que foi no sábado, diz assim, ó, no sábado, Lucas escreve, né? Saímos pela porta da cidade e fomos para a beira do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Então, a gente vai ver eles indo levar a mensagem do evangelho e eles vão procurar um lugar de oração, mas o curioso é que era no sábado, né? Então, se fosse somente uma estratégia missionária para alcançar os judeus, não tinha necessidade de falar isso com os cidadãos de Filipos, que nada tinha a ver com o judaísmo, né? Eram cidadãos, ali a gente vai ver depois que dali nasce a primeira igreja ali na cidade, né? Eles plantam aquela igreja. Então, a estratégia missionária, ele poderia ter ido no domingo, poderia ter ido na segunda, qualquer outro dia ali, que eles iam encontrar essas mulheres ali na rua trabalhando, enfim, poderia ir no comércio, né? Mas eles vão ao sábado, porque parece que as mulheres já eram piedosas também, já tinham ali uma vida, né, de oração, uma vida de adoração a Deus. E aí ele vai usar. Então não dá para a gente usar esse argumento é falho, né? Dizer que era apenas uma estratégia missionária. Eu acho que Paulo é o maior missionário do Novo Testamento. E ele vai sim utilizar-se de estratégia. Inclusive a sinagoga é sim uma estratégia. Mas não no sentido de que ele agora não observa mais o sábado, está usando apenas como uma estratégia. O sábado como se o sábado tivesse tornado uma estratégia, como se fosse um dos pontos de fraqueza que ele coloca lá em Coríntios, né? Quando ele se faz de fraco observando a lei. Não é essa lei, né, que ele coloca lá. Então, aqui nesse texto fica muito claro para a gente, né, que mesmo não havendo sinagoga na cidade, os missionários ali, enviados por Deus, pelo Espírito Santo, continuam observando o quarto mandamento. E eles fazem isso porque, de fato, é um hábito espiritual deles, né? O sábado tem a ver com a nossa espiritualidade, né? Para fortalecer a nossa fé, inclusive, né? Então, o dia do sábado, ele é observado por Paulo enquanto seguidor de Cristo, enquanto missionário, enquanto discípulo. E isso não anula, né? Ele não termina, né? Uma vez que ele passa a seguir a Cristo, ele vai anular as tradições, né? Acho que a gente vai entrar mais tarde aqui. Mas a questão do sábado, por que pareça, ele não para, né? Talvez ele deixe de cumprir o sábado como os judeus na tradição oral, né? Que a gente falou na semana passada. Ele era um fariseu, né? Sim. Então ele não seguia a tradição oral na observância ao quarto mandamento. Depois de Cristo, né? Depois de Cristo, mas seguia o quarto mandamento, né? Obedecia esse mandamento. É muito claro, né? Pela narrativa aqui do texto. Que Filipos não tem sinagoga, não. Mas ele procura um lugar de oração no sábado, né? Por que procurar no sábado? Né? Se é só estratégia evangelística, né? É mais uma estratégia, parece, no sentido de pessoal, de cuidar da fé dele, de cuidar da vida dele com Deus, né? Então, assim, não seria uma estratégia missionária. Ele faz isso porque ele tem uma consciência da importância do sábado para a vida dele, né? Exatamente. E aí, assim, depende de ter ou não ter, né? E aí, isso fica uma lição pra gente aqui também, né? Como cristão, né? Muitas vezes a gente está em viagem, está em cidades que talvez não tenha ali uma denominação ou a nossa denominação que guarde o sábado, mas não nos impede de observar esse dia e de guardar esse dia, né? Fica de exemplo pra gente aí também. Achar um lugar de oração e buscar a Deus no dia de sábado. Se a gente estiver em outra cidade, né? Se não tiver uma igreja promessista, a gente pode adorar a Deus na beira, né? Da água, né? Embaixo da árvore, né? E orar a Deus, né? Isso aí. Bom, realmente, então, Paulo é alguém que guarda o sábado, né? Paulo é alguém que leva a sério esse mandamento da palavra de Deus, né? Parece que é muito claro, de fato, mesmo olhando aqui para
para o Novo Testamento. Não é apenas uma estratégia evangelística, né? Não é apenas uma estratégia evangelística. Bom, e alguns textos, então, agora a gente vai entrar aqui, irmãos e irmãs, né, aqueles que estão nos acompanhando, em alguns textos bíblicos, e aí escritos por Paulo, que algumas pessoas usam para dizer que Paulo não guardava o sábado. Né? Interpretam esses textos como se Paulo estivesse invalidando o quarto mandamento da lei de Deus. Só por termos apresentado aqui esses argumentos, né, e a perspectiva bíblica de que Paulo guardava os mandamentos, já parece ser estranho isso, mas vamos lá, vamos a esses textos, né? Começando aqui com o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Né? Nesse texto, Paulo questiona os cristãos da Galácia por eles estarem guardando dias, meses, tempos e anos. Então, como assim, pastor Fernando? Paulo questionando os cristãos por estarem guardando dias. Ele mesmo não guardava dias, né? Como a gente interpreta esse texto aqui de Gálatas, capítulo 4, versículo 10? Alguns teólogos, né, vão usar esse texto, né, para dizer aqui que esses dias, né, inclui aqui os sábados semanais, né? A gente precisa lembrar, então, que a carta aos Gálatas, né, Paulo ele tá combatendo os falsos mestres judaizantes, né? Paulo está enfrentando sérios problemas com aquela cidade, no sentido que tem pessoas que estão tentando desencaminhar a igreja. Né? Não é um texto, a gente não pode isolar esse texto aqui fora desse contexto da carta. Né? E aí, quando a gente olha para isso, a igreja é recém-fundada, os cristãos estão sendo incentivados a ter uma vida com Deus, estão incentivados a buscar a maturidade cristã, e aí tem pessoas tentando desvirtuar, tentando atrapalhar esse desenvolvimento cristão. E aí essas pessoas, elas vêm trazendo, né, aqui que o sacrifício de Cristo não é suficiente, né? É isso que Paulo está combatendo. Esses falsos mestres ou esses mestres judaizantes estão falando assim, olha, vocês precisam, além de crer em Jesus, vocês precisam ter outras práticas, né? E aí eles estão, então, acrescentando à obra da cruz algumas situações para que as pessoas tenham salvação. Então Paulo está combatendo isso na carta aos Gálatas. Eles estão trazendo novos ensinos, ou tentando trazer ensinos, dizendo assim, ó, que a graça de Cristo não é suficiente. Então, Paulo está falando assim, olha, se vocês estão observando dias, festas, anos aqui, achando que vocês vão obter salvação, vocês estão errados, não é assim que funciona. E aí o apóstolo Paulo, então, ele está combatendo essa tentativa, né, de influenciar os cristãos a de alguma forma, alcançarem a salvação por mérito. Né? Paulo está combatendo isso daqui. Então, eles estão fazendo isso. E aí, para a gente aqui, o que dá a entender que, além dessas questões, né, porque não é só a guarda dos dias, né, também vai ser a circuncisão, aqui vai ser um problema, né? Está querendo impor a circuncisão, mas aí está querendo impor todo o calendário judaico. Todas as festas, está tentando colocar isso como ponto de salvação para aqueles cristãos que estão lá. Então, Paulo está combatendo isso. E aí Paulo está combatendo de tal maneira isso daqui, ele tá sendo tão incisivo no seu combate aqui, que ele não está avaliando o teor da festa, a festa em si, ele está avaliando a motivação daqueles crentes ou daqueles irmãos para estarem praticando isso. E aí dá a entender aqui pelo texto que até para a gente aqui, assim, se nós guardamos o sábado, se nós observamos o sábado, pensando que isso nos garante salvação, é um erro. Paulo está combatendo isso, né? Ele fala assim, olha, e aí não seria um problema, né? Porque aí Paulo está falando assim, olha, não, se vocês estiverem guardando o sábado também pela motivação errada, mas não é esse sábado que está falando das festas, das cerimônias, do calendário judaico que tá sendo imposto como uma observação para aqueles cristãos, para que eles possam ter salvação, né? Mas até mesmo o dia do Senhor, o sétimo dia, o sábado, ali, se for guardado de forma com a motivação errada por nós cristãos, é um problema também. Então, Paulo está combatendo isso, né, de forma veemente. Os dias aqui, então, são os dias
São os dias considerados sagrados pelos judeus. Isso, são aqueles... Chamados de sábados cerimoniais, né? Os sábados cerimoniais, aquelas festas que caíam, né? E aí tinham para eles, eles colocavam isso, né? Da mesma forma que eles observavam o sábado, para eles era sagrado da mesma forma, né? O dia que caía a festa, né? Independente do dia da semana, era considerado um dia, sábado, né? Um dia solene, né? Um dia de adoração a Deus. Mas é interessante essa tua fala no final, de que assim, Paulo não está falando de sábado, aqui ele não está falando do quarto mandamento da lei de Deus, né? Essa não é a questão. Mas independente disso, né? Mesmo se estivesse, o ponto aqui não é que Paulo está fazendo um juízo de valor sobre esses dias, meses, anos. A questão aqui é guardar todo esse calendário, todas essas regras, com o fim de obter salvação. Ele não está nem criticando as festas, né? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Ele não está nem criticando as festas, ele está criticando essa motivação, né? Essa motivação equivocada. Se bem que a gente sabe também, né, pela palavra de Deus, que todas essas festas desse calendário ritual, eles foram abolidos em Cristo. Não são mais, né? Mas enfim, é isso. Irmãos e irmãs, nós estamos conversando aqui hoje sobre se Paulo guardava o sábado. E estamos vendo aqui algumas afirmações de Paulo a respeito desse tema. Nós já falamos aqui sobre um texto e vamos falar sobre mais alguns outros. Então, nós vamos para um rápido intervalo. Logo na sequência, nós vamos continuar esse debate, essa conversa a respeito desses textos do Novo Testamento. Não sai daí, aguarda só um minutinho que a gente já volta. Olá, graça e paz para todos os professores, professoras e estudantes da Escola Bíblica. Pela graça de Deus, nós chegamos ao início de mais um trimestre, o quarto trimestre de 2022. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa nova série de lições bíblicas. Já é tradicional na nossa denominação que todo quarto trimestre de cada ano nós estudemos um tema mais na linha doutrinária e teológica. E para esse quarto trimestre de 2022, nós decidimos, e foi aprovado também nas casas da nossa denominação, estudar sobre teologia do Antigo Testamento. Decidimos escolher alguns temas importantes do Antigo Testamento e apresentar esses temas na lição bíblica e conversar um pouco durante um trimestre todo sobre esses principais temas da teologia do Antigo Testamento. Bom, diante dessa questão, eu queria ler para você uma definição do que é a teologia do Antigo Testamento, já que todas as lições desse trimestre vão tratar de temas da teologia do Antigo Testamento. Permita-me ler uma definição que é uma definição de um professor americano chamado Landon Jones. Diz o seguinte: a teologia do Antigo Testamento é uma disciplina que visa expor de maneira clara e organizada o que o Antigo Testamento diz sobre a natureza do relacionamento entre Deus e sua criação, que preserva o significado da mensagem original e permite que ela seja ouvida e compreendida pelo leitor atual. Então perceba que nessa definição de teologia do Antigo Testamento há dois movimentos muito claros que são feitos quando se tenta fazer teologia do Antigo ou do Novo Testamento. O primeiro é organizar a mensagem ou do Antigo ou do Novo Testamento. Organizar e apresentá-la de maneira clara. Então há um esforço aqui de se tentar interpretar corretamente a mensagem do Antigo Testamento. Mas além desse esforço aqui de interpretação, de organização clara e organizada dos temas, há um outro grande desafio também que está sempre diante daqueles que fazem teologia, que é fazer com que essa mensagem seja ouvida e vivida pelo leitor da atualidade, que é o desafio da aplicação. Como esse tema se relaciona com a minha vida no tempo presente. Então, durante todas as lições desse próximo trimestre, que tem como tema
o Deus das alianças. Esse é o tema escolhido para essa série de lições com base na teologia do Antigo Testamento, o Deus das alianças. Então, durante as 14 lições desse próximo trimestre, esses dois desafios estarão muito presentes diante de nós. Nós vamos tentar interpretar o tema à luz do Antigo Testamento, à luz da Palavra de Deus. Vamos conferir o que o Novo Testamento diz a respeito desse tema e, por fim, aplicar esse tema à nossa realidade do tempo presente. A nossa oração é que Deus use essa série de lições para ministrar ao seu coração. Não foi à toa que escolhemos o tema Deus das Alianças. A palavra berita, a palavra aliança, aparece 275 vezes no Antigo Testamento. O Deus, conforme revelado na Escritura Sagrada, é o Deus que se relaciona com o seu povo através de alianças. É o Deus que decidiu se relacionar com o seu povo e que ao final dessa série de lições, ao final desse trimestre, esse Deus das alianças seja ainda mais reverenciado por nós, seja ainda mais celebrado por nós e que as suas alianças e a sua maneira de se relacionar com o seu povo ao longo do tempo seja cada vez mais entendida e vivida por nós. Deus abençoe a sua vida, bons estudos no nome de Jesus. Graça e paz, tudo bem com vocês? Dá uma olhada que lugar sensacional que eu estou hoje. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Viva Promessa e vim aqui nesse espaço, aqui em Cosmópolis, para gravar algumas reflexões, algumas mensagens para o Promessas de Esperança. E agora eu te convido para a gente entrar aqui no prédio para você conhecer os estúdios da nossa querida IAP. Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada. Aqui é o estúdio onde a gente tem gravado, onde a igreja tem gravado, escola bíblica, programas, uma série de coisas. Dá uma olhada como é que tá. A gente tem vários cenários e várias possibilidades aqui nesse estúdio e é aqui que a gente tem feito muitas coisas. Para isso, eu queria te convidar. Para quê? Para você ser amigo da missão. Entre no site amigodamissão.org, se cadastre e ajude, porque é dessas doações que a gente tem procurado equipar cada vez mais, cada vez melhor, para poder oferecer para vocês uma programação de qualidade e uma produção com boa imagem, bom som e conteúdos relevantes. Vem com a gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, estamos de volta com o nosso programa Texto e Contexto. Nós estamos conversando sobre o Dia do Senhor. Essa nova temporada de programas, nós estamos apresentando e falando um pouco mais a respeito do sábado, à luz da Escritura Sagrada. E nesse programa, nós temos falado sobre Paulo. Paulo guardava o sábado. Conversamos aqui no primeiro bloco que sim, Paulo guardava o sábado e que as falas dele a respeito desse dia precisam ser entendidas, então, no seu devido contexto. Já examinamos Gálatas 4, versículo 10, e agora, pastor Mateus, vamos para uma outra fala de Paulo, que está em Romanos, capítulo 14, em que Paulo fala de algumas pessoas que consideram alguns dias mais importantes que outros. Essa fala do apóstolo Paulo, ela pode ser usada para dizer, para afirmar que guardar o sábado é equivocado da nossa parte, porque considerar o sábado como um dia mais santo, como um dia mais importante que os outros, não seria um equívoco? Como interpretar essa fala de Paulo? Ela é muito utilizada,
para esse argumento, né? Eu queria ler aqui o versículo 5 de Romanos 14. Paulo está dizendo assim, olha, há quem considere um dia mais importante que o outro e há quem considere todos os dias iguais. Cada qual deveria estar bem convencido das próprias convicções, disse Paulo. E aí ele diz assim, ó, aquele que observa um determinado dia, o observa para o Senhor. E aquele, aí ele vai falar da comida, né, que come para o Senhor, pois agradece a Deus. Então ele já entra em vários assuntos aqui, né? Na verdade o foco aqui nem é o dia em si, né? Se a gente fizer uma leitura completa aqui do contexto, né, do versículo, do capítulo 14, a gente vai perceber que o foco de Paulo não é esse, mas tem alguns estudiosos, né, acho que o Lacey, né, vai dizer isso também, ele vai nessa linha, ele vai afirmar que para ele, nesses dias aqui, está incluindo o dia da semana, o 7º dia da semana, que é o sábado, né? Então, para ele, Paulo está desconsiderando aqui a importância de observar esse dia conforme o mandamento, conforme a lei de Deus, né? Mas, se a gente olhar para toda a narrativa, antes mesmo dos mandamentos, a gente vai ver que quem santificou esse dia foi o próprio Deus, né? Na criação, Deus é quem vai dizer, declarar que o sábado é um dia, ele abençoa e ele santifica, né? São 3 ações de Deus, né? Ele descansa, abençoa e santifica o 7º dia, né? Então, Paulo não está anulando essa declaração de Deus lá no princípio, lá em Gênesis, né? Então parece que não, que se a gente lê de fato Romanos 14, nada tem a ver. O foco aqui, na verdade, que está em questão aqui são a tolerância com os fracos na fé, né? Como a gente deve lidar com os fracos na fé, qual deve ser a postura daqueles que têm maior maturidade espiritual, para aqueles que têm menos maturidade, de repente para aqueles que ainda têm dificuldade ali com a tradição oral, né? Porque aí a gente já está com uma igreja que já não é mais só de gentios, é uma igreja que já começa a ter judeus juntos, né? E alguns querendo puxar também, né? Os textos que a gente viu aqui de Gálatas, né, vai nessa linha também, mas não é, né? Paulo está dizendo para eles que o que eles precisam fazer é abrir mão daquilo que não é a lei moral, né, mas daquilo que de fato pode prejudicar os irmãos, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então o foco não é esse, né? Provavelmente aqui os cristãos judeus, né, são os cristãos fracos aqui, né, que estão sendo olhados aqui com misericórdia, né, por Paulo. É interessante também, né? Em alguns casos, Paulo vai combater, né, de maneira veemente ali, mas porque eles estão trocando de lugar e propósito, né, a observância dessas tradições, mas aqui ele está dizendo que os irmãos precisam ter misericórdia, né? O dia em si não é importante, mas que dia é esse? Não é o dia de sábado, né? E aí ele fala de carne aqui também, né? Então já sai do sábado e começa a falar de carne, porque já estavam evitando comer carne. E aí Paulo, por isso que Paulo fala, né, de observar para o Senhor, de comer para o Senhor ou não. Quem come para o Senhor, quem não come não come para o Senhor. Então está relacionado à própria consciência e por causa do que acontecia ali no açougue, né? Naquela época, antes de ir para o açougue, os alimentos eram oferecidos aos ídolos. Então havia toda uma questão idolátrica ali e isso feria a consciência. Mas é Paulo quem vai defender que o ídolo ele não tem poder, né, sobre aqueles que de fato reconhecem a Cristo, reconhecem a Deus como o único Senhor da sua vida, né? Então, para eles, comer, para esses judeus, né, comer significava a aprovação na idolatria. Então, se algum irmão da igreja fosse lá e comesse lá da comida que foi sacrificada, eles estavam então participando da idolatria. Então, eles não poderiam, porque eles estariam se contaminando, né? E aí eles evitavam comer. E enfim, aí tem vários pontos, né, que Paulo vai combatendo, né? Mas os dias aqui, eles não estão relacionados ao dia semanal. Eu acho que isso que precisa ficar claro, né? Se qualquer estudioso da Bíblia, né, que tiver o mínimo de compromisso com as Escrituras e fizer uma exegese bíblica, vai perceber isso com muita facilidade, né? O texto não está falando do sábado, o texto não está falando do mandamento, o texto não está falando do 7º dia da semana. A discussão do Paulo não é sobre a lei moral de Deus. Para Paulo, a lei moral de Deus ela é santa, justa e boa. Na mesma carta ele havia dito isso, né? Na mesma carta lá atrás ele vai falar sobre o caráter de Deus, sobre o caráter da lei de Deus e vai defender a importância de obedecer os mandamentos, né? E dizendo que a graça não anula, né, a observância da lei de Deus. Então, Paulo não tem crise com isso, né? Mas ele está de fato aqui orientando os irmãos a como acolherem uns aos outros, a como lidarem uns com os outros, assim como Cristo, né, de fato nos acolheu, assim como Cristo nos recebeu, nós também precisamos
cuidar uns dos outros. Então, qual que é o ensino aqui? O ensino é a motivação, né? O ensino que parece ser claro aqui para Paulo é a motivação. Se a motivação de alguma prática é honrar a Deus e não quebra nenhum princípio bíblico, então a gente não deve condenar ou desprezar o irmão que assim procede, né? Então, acho que talvez uma chave importante nesse texto aqui, diante disso que você coloca, é o versículo 1, né? Paulo diz assim: acolhei o fraco na fé, sim, mas não para debater opiniões. Né? Um crê que pode comer de tudo e o outro que é fraco come só verduras e legumes. Né? Então, assim, eu acho que essa palavra aqui, ó, opiniões, debater opiniões. Paulo não está pensando aqui em mandamentos, objetivos da lei de Deus. Ele tá pensando aqui em questões de opinião, que nós podemos ter, né, opinião diferente e ainda assim nós não estamos quebrando a lei de Deus. Se fosse aqui uma discussão sobre o quarto mandamento da lei de Deus, então não seria uma questão de opinião. Então não é para acolher, que aí não é uma questão de menos importância. Né? As questões aqui são subjetivas, né? Sim, é uma questão de... eu não vou comer a carne porque eu não sei qual é a procedência dessa carne, então eu vou comer só a verdura, né? Então, e parece que os dias aqui também, né? Também estão ligados aos dias de festa, né? Ao dia de jejum. Então, assim, não está no cerne. Eles não estão discutindo aqui um mandamento da lei de Deus, né? Então, parece que por isso que Paulo diz isso, né? E é interessante pensar aqui também, assim, né? Que Paulo está combatendo a opinião nesse caso, mas ele não está falando para que as pessoas nem escutem aquelas pessoas. Está falando, não, acolhe eles, porque, né, eles estão no momento de transição, né? Eles estão vindo de algo, então acolhe. Diferente de quando ele combate o judaizante, né? Aí a troca de farpa é diferente, né? Nesse caso aqui, não. O conselho dele é assim, esses irmãos, eles precisam da ajuda de vocês para eles chegarem ao pleno entendimento. Né? Então, é diferente aqui a ideia de Paulo em relação a esse assunto. Né? Eles estão no momento de transição, eles estão vindo, eles precisam ser acolhidos. Né? Então, as opiniões deles ainda eles precisam chegar à maturidade espiritual nesse sentido. Ele chega a dizer no capítulo 14, né, assim, se for para não enfraquecer o meu irmão, se for para o meu irmão não tropeçar, tal, eu deixo de comer carne. Então, assim, eu posso comer carne, não tem nenhum problema. A carne aqui é uma carne que está permitida por Deus na dieta, mas se comer essa carne vai causar escândalo no meu irmão, então mesmo tendo direito, eu abro mão em benefício a ele, né? Porque eu estou preocupado com o meu irmão. Então, veja assim, Paulo está o tempo todo tratando de questões que não são, que não são mandamentos da lei de Deus. Ele está falando realmente de opiniões. A ideia mesmo. aqui também está relacionada à empatia, né? Acho que no nosso contexto hoje atual, né, a gente não vive esse drama de judeu e gentil, né? Mas a gente tem ainda alguns irmãos que têm um entendimento diferente, né? Sobre a guarda do sábado, por exemplo, e enquanto ele não exija isso, né, para salvação, para fé ali, né? Mas se é uma questão pessoal, eu acho que por outro lado, né, os que entendem que não né, que não precisa seguir determinadas tradições, talvez o texto esteja falando também com estes, né? Olha, a gente precisa ter paciência, sabedoria para acolher os irmãos, né? Os irmãos que talvez sejam mais antigos e entendam diferente, ainda que o texto esteja dizendo para a gente que algumas práticas do sábado, como a de Jesus, por exemplo, né? Elas são diferentes, né? São diferentes. Mas se o irmão está fazendo ali sem exigir, né? Eu acho que o grande problema aqui, que é o que a gente está discutindo e vai entrar de novo aqui, né? É quando isso está relacionado à fé, né? Quando o sacrifício de Jesus não é suficiente, né? Eu preciso fazer algo, né? Mas se não é esse o ponto, eu acho que nós que somos mais jovens, né, precisamos ter mais paciência, né? Mais sabedoria, mais amabilidade com os irmãos da comunidade cristã, né? Nesses pontinhos que às vezes se tornam tensões, né? É isso aí. Eu ouvi falar uma vez de uma pessoa que acreditava que no sábado era proibido tomar banho. Eita. Que não podia tomar banho no sábado, que era um pecado tomar banho no sábado. Então, assim, é óbvio, isso não é um mandamento da lei de Deus, isso
Nem a tradição dos fariseus, né? Dos anciãos. Outros que criaram essa tradição aí ao longo da... Eu conheço o contrário, né? Que é o sábado, dia de tomar banho. O sábado dia de tomar banho. Então, o pessoal falava que não podia. Então, assim, eu acho que talvez essa seja uma questão, né? Sim. Você tem alguém que crê nisso e defende isso. Se ele não tiver defendendo que isso Exigindo. é fazer isso, é uma condição para a salvação, é uma condição sem a qual ninguém vai ser salvo, né? Se você tomar banho no sábado, você está quebrando o sábado e você vai perder essa salvação, porque aí já é um negócio mais sério, porque você está mexendo com a salvação. Mas se é uma crença pessoal, né? Você vai perder a amizade com o irmão. Deixa o irmão tomar banho depois do pôr do sol, né? Você vai se indispor com o irmão, né? Você vai brigar por causa... Então, se para você é isso que é guardar o sábado, então não está ferindo nenhum princípio. Né? Acho que essa é a questão, né? Não está ferindo nenhum princípio da Escritura, nenhum mandamento. Né? Quando fere mandamento, quando fere um princípio, aí já é mais... Paulo é você quer impor aos outros, né? Quando fere, Paulo é veemente na defesa, né? Por exemplo, pastor Fernando, e quando Paulo disse que ninguém pode ser julgado por conta dos sábados. O que Paulo quis dizer com isso? Agora vamos lá, agora chegamos em Colossenses, em outro texto. É bom, hein? Esse texto também é um texto muito utilizado, né? Para dizer aí que o quarto mandamento da lei de Deus ele era transitório e já estava até revogado, né? Eles vão usar esse texto. Eu queria até ler esse texto aqui para a gente pensar nele. Diz assim, ó: portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E aí as pessoas vão usar esse texto, né, para dizer que o sábado é só uma sombra, né? O versículo 17 aqui, né, de Colossenses 2, ele está dizendo isso, né? E alguns teólogos, Bohr vai dizer isso, né? Ele escreveu que o mandamento do sábado de Israel é somente a sombra projetada de uma coisa cuja realidade plena pertence somente a Cristo e chegou nele com ele. Não passava de um prenúncio ou indício em forma de sombra de uma realidade muito mais gloriosa. Então, para Bohr aqui, ele está dizendo assim, olha, o sábado é só uma sombra. E passou. E passou, né? É uma sombra que passou. E aí, assim, não faz jus ao texto, né? Uhum. Essa fala dele não faz jus ao texto aqui. A carta de Colossenses, Paulo tá combatendo as heresias. Essas heresias, elas são nocivas, né? Se a gente estava falando ali só do judaizante já como problema, aqui também tem a questão da filosofia grega também, né? Então, nesse texto aqui, Paulo tá combatendo essas duas fontes individuais, elas são complicadas juntas, então, né? E quando elas se unificam aqui em torno de um ponto, gera um monte de problema, né? E aí Paulo tá combatendo esses elementos da filosofia grega, tá combatendo esse legalismo judaico, né? E aí Paulo tá aqui e eles estavam ensinando assim, que a obediência rígida a determinadas regras e cerimônias era absolutamente indispensável à salvação. Se não fosse observado, não seriam salvos. E aí Paulo está combatendo isso nesse texto aqui. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente precisa entender que Paulo, esse combate de Paulo aqui, ele está atacando os judaizantes, ele está falando assim, olha, que essas pessoas, elas não estão entendendo aqui a questão do sábado. Então, assim, Paulo está falando novamente aqui dos sábados cerimoniais, né? E a gente não pode forçar o texto a dizer algo que ele não está dizendo, né? Então, assim, o sábado aqui, ele está sendo combatido, aquelas festas, né? Aqueles 7 dias de festas, né? O primeiro e o último dia da festa dos pães asmos, a festa das primícias, que para o judeu tem um peso muito grande essas festas, né? Uhum. Mas aí Paulo tá então aqui de novo lutando contra isso. E aí ele está falando assim, olha, que essas cerimônias, o cristão está livre de obedecer às cerimônias, né? Por quê? Porque novamente está tendo essa imposição. Então eles estão querendo lá, que se você não observar isso de forma
rígida, né? Impondo aquilo lá. Na verdade, está colocando assim, olha, para a salvação, o estilo de vida judeu é que salva, né? É isso que teoricamente, ou, né, em outras palavras, quer dizer, né? E aí, assim, ó, e é dessa forma que você vai atingir uma plenitude na sua fé. É dessa forma que você vai, né, chegar no êxtase da maturidade cristã. Se você observar rigorosamente essas coisas, com o propósito final da salvação. Então, Paulo novamente está combatendo isso daqui, né? Essas observações que eles faziam, essa tentativa de impor isso para os novos cristãos, né? É muito complicado isso, né? Porque até Deus ele mostra para a gente assim, que a gente deve seguir por amor, né? Uhum. Ele não impõe assim, ó, você é obrigado. Ele fala, olha, as consequências de não me ter como Senhor da sua vida são essas, né? Mas você tem... Aqui não, aqui é imposto o negócio. Uhum. Ou vocês fazem assim para serem salvos, ou não serão. E aí Paulo, aqui nesse texto, então, ele está combatendo isso, né? A gente olha para os textos de Colossenses aqui, ele está claramente na carta, no seu contexto da carta, ele está combatendo isso. Ele está combatendo essa tentativa de imposição para a salvação, né, de certas regras. Então não é o sábado cerimonial, né, não é o sábado semanal que está em questão, né? É o sábado cerimonial, né? São os sábados cerimoniais que Paulo está combatendo aí, né? Esses sábados que eram considerados sagrados, né, para os judeus, né, esses dias de festa. E aí é interessante, porque Paulo diz, ninguém vos julgue pelos sábados. Aparentemente, esses caras, eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão impondo a observância de dias que a palavra de Deus não diz que tem que obedecer, que são os sábados cerimoniais, e estão usando isso para julgar as pessoas, né? Eu imagino imagino que dizendo assim, ó, tá vendo? O irmão fulano ali não obedece, ele não está guardando o sábado do dia da expiação, ele não está guardando esse, aquele, e inclusive deveriam estar questionando sobre a salvação dessas pessoas por não estarem guardando esses dias, né? E de fato... Aí Paulo pega pesado mesmo, né? E de fato, os sábados cerimoniais, sim, eles são a sombra, né? É por isso que, assim, olha, quando Jesus vem, esses sábados cerimoniais não precisam ser mais observados, né? Por quê? Porque veio a realidade, Cristo, né? A realidade de Cristo. Então, assim, quando a gente olha para isso, Paulo... E aí aqui você vê que, diferente do texto lá de Romano, não tem negociação, né? O combate de Paulo, aí não dá para negociar nesse quesito, não tem conversa aqui. E aí ele diálogo, ele não tem diálogo. Isso daqui é princípio, né? Então ele está falando. E aí assim não dá para fazer aqui como o autor aqui, o Bor, colocou, né? Tudo no mesmo bojo, né? Tanto os cerimoniais quanto os sábados semanais, né? E é isso que é o complicado, né? É isso aí, irmãos e irmãs. Nós estamos chegando aqui na parte final do nosso programa. Nós temos conversado no programa de hoje sobre a observância do sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Se Paulo guardava o sábado. E nós temos visto que sim, Paulo guardava os sábados. E nós examinamos aqui alguns textos de Paulo falando sobre o sábado, né? Que alguns utilizam para dizer que era o sábado semanal e para invalidar a observância do quarto mandamento. E temos aqui nos esforçado para interpretar esse texto à luz do seu contexto. E como nós temos visto, então, esses textos não falam sobre o sábado semanal, que Paulo está questionando aqui a observância de sábados cerimoniais. E aí, pastor Mateus, para a gente caminhar aqui para o final, mesmo sabendo que Paulo guardava o sábado, que para Paulo o sábado é um mandamento importante, né? O que Paulo pensava? Vamos tentar deixar claro isso e vivo aí na mente daqueles que estão nos acompanhando nesse finalzinho de programa. O que Paulo pensava sobre usar esse mandamento? Agora nós estamos falando do sábado semanal mesmo, do quarto mandamento. O que Paulo pensava sobre usar esse mandamento como base para a salvação? Sim, pelo menos 2 textos aqui foram bem claros sobre os sábados cerimoniais serem utilizados como observação para a salvação, né? E Paulo tem uma preocupação muito séria com isso, né? Mas eu acho que é importante ficar claro isso mesmo, né? O fato de
o programa trazer um assunto como esse para a discussão, mostrar de fato que a igreja ela continua preocupada. De vez em quando na igreja local a gente tem a oportunidade de discutir essa preocupação, né? Alguns irmãos levantam a questão e falam, a igreja não observa mais o sábado, como era antigamente, a gente não observa mais o mandamento. E a gente tem a oportunidade de dizer que não, né? E de fato, o programa está aqui para isso, né? Mostrar que de fato nós promessistas temos no mandamento da lei de Deus um dia santo, um dia de obediência, um dia de observância, mas mesmo quando diz respeito à salvação, não pode ser colocado como um critério para merecermos o favor de Deus. A graça de Deus é o favor que nós não merecemos por obra nenhuma, né? Paulo vai dizer isso aos Efésios, né? No capítulo 2. Olha, vocês são salvos pela graça e isso não vem de vocês, né? Não é por causa das obras de vocês. E as obras na Bíblia estão relacionadas a toda a obediência a Deus, né? Inclusive os mandamentos. Então, nem mesmo pelos mandamentos. Para Paulo não tem negociação. Na verdade, poderia ser o sábado que estivesse mesmo ali sendo colocado como um critério para receber a salvação, para receber Cristo. A palavra de Paulo ia ser a mesma. Olha, vocês estão anulando a cruz de Cristo. A cruz de Cristo está sendo anulada por causa do mandamento. Então, eu acho que a preocupação dos irmãos com relação ao sábado é válida e precisa ser, porque de fato tem muitos argumentos contrários, né, para anular o mandamento, né? A gente vive nesse tempo da hipergraça, essa ideia de não julgar por causa dos dias é utilizado inclusive para a gente não julgar mais por causa de nada, né? Você não pode julgar nenhum pecado mais, né? E a Bíblia não ensina isso, pelo contrário, né? A gente tem que ter sabedoria e critérios claros e justos, né, para o julgamento. Mas o sábado também não pode ser utilizado como uma regra, um critério para recebermos a salvação. Senão, de fato, o sacrifício de Jesus não é suficiente, né? De fato, o sacrifício de Jesus ainda precisa de algo, né, para ser completo. Mas nós entendemos que não, né? Que nem a guarda do sábado é necessária para recebermos a salvação. Ela é um expediente que se dá após recebermos a salvação, né? Isso a gente discutiu em um dos programas aqui, lá atrás, sobre quando Deus liberta o povo, né? Primeiro Deus liberta, primeiro Deus dá graça, primeiro Deus mostra que Ele é o libertador e depois Ele vai legislar, né? Depois Ele vai estabelecer a sua lei, depois Ele vai estabelecer os mandamentos. Então, os mandamentos são para quem foram salvos, né? Quem não é salvo realmente não vai observar. E aí, como a gente quer responder a pergunta se Paulo guardava o mandamento, né? Guardava o sábado, Paulo guardava tanto que vai cumpri-lo, né? Que vai observá-lo. Mas aí, por outro lado, a gente precisa pensar, né? Se eu sou salvo, qual é a minha relação com o sábado? Paulo se reunia aos sábados para adorar a Deus, para edificar a sua fé, para fortalecer a sua vida espiritual, né? E nós, né? Se eu sou salvo, eu tenho prazer na lei do Senhor, eu medito na lei do Senhor e eu observo o mandamento, incluindo o sábado, né? O quarto mandamento é observado por mim, mas não para receber a salvação, mas porque eu fui salvo pela graça de Deus e eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, né? Então, amém, de fato, é isso, né? Pela graça de Deus. Mas para ficar bem cravado aqui, né? Só o que Cristo fez na cruz é capaz de salvar um ser humano da condenação do pecado. Não existe nenhuma obra de obediência nossa, né? Nenhum sacrifício que a gente possa fazer que vai possibilitar o perdão e a salvação dos nossos pecados, da nossa condenação. Isso aí. Pela graça sois salvos. Amém. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Eu acho que amém, responde bem a pergunta, no sentido de que ele não somente guardava com a motivação correta, né? É isso aí, né? Ele tinha uma motivação correta em relação ao sábado. É Cristo. Pastor Fernando, ore por nós, presente-nos a Deus, para a gente caminhar aqui para o final do nosso programa. Querido irmão, vamos orar? Senhor, a gente aprendeu aqui sobre esse tão importante assunto, ó Deus. E a gente ouviu aqui, Senhor, que não somente guardar, mas guardar com a motivação correta. Muitos dos nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo, talvez, Senhor, precisem de ajuda para compreender melhor e que esse programa seja uma fonte de inspiração para eles buscarem cada vez mais conhecer sobre esse dia, melhorarem as suas práticas nesse dia com o único propósito de te adorar e te louvar, Senhor. Ajuda cada um de nós. A gente te agradece por esse tempo aqui, que seja um tempo que possa edificar, Senhor, a cada um daqueles que vão ouvir esse programa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o sábado ele esteja no nosso coração com a certeza que é um dia que o Senhor criou, pensando em nós,
para que nós pudéssemos, Senhor, observá-lo de forma adequada para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Fernando, pastor Mateus. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final do nosso programa e na próxima semana estaremos juntos novamente e nós vamos continuar falando aqui sobre o sábado, sobre o dia do Senhor. Já respondemos a pergunta, Jesus guardava o sábado, e a pergunta, Paulo guardava o sábado. Na próxima semana, nós vamos conversar um pouquinho sobre a igreja primitiva. Vamos pensar nos cristãos, de maneira geral, se eles também guardavam o sábado. Espero você para a gente conversar juntos sobre esse tema. Então, até a próxima semana. Que Deus continue te abençoando. Daqui a pouco tem mais valor na grade da TV Viva Promessa. Tem muita coisa boa aí durante essa semana. Fique ligado na programação da TV Viva Promessa. Que o Senhor continue edificando a sua vida e te abençoando. No nome de Jesus.